Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: por que o diabo vive pecando desde o início? Quem era este diabo? É isso mesmo, o tema. Por que o diabo vive pecando desde o início? Quem era esse diabo? Isso está em 1 João, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Vamos fazer uma leitura aqui desses versículos e vamos ao nosso entendimento. No versículo 7 de 1 João 3. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Então veja, nesses versículos aqui, pega-se isso sem entendimento, lê isso aqui de uma forma religiosa, o que acontece? Aqui você identifica um ser principal, um ser criado chamado diabo, porque desde o início ele praticou o pecado, ele mentia, ele foi homicida, ele matou, ele roubava, ele destruía, assim foi. O diabo aqui, o religioso lê isso, tá vendo? Esses canais do YouTube que falam que o diabo é acusador são mentirosos, porque aqui está claro que o diabo é um ser do mal, é um inimigo de Deus. Nós temos que fazer jejum, nós temos que orar, nós temos que plantar bananeira, sapatear, porque o diabo é um ser. Claro, pelo entendimento da teologia, é isso. Para uma pessoa que está cauterizada, uma pessoa que está engessada, concretada com a religião, dificilmente ele vai aceitar o outro entendimento. Mas, pela graça, misericórdia e amor do Pai, compaixão, ele está dando dádivas a nós, pregadores da graça, quem anuncia a graça, para entender nas entrelinhas, conferindo aqui, conferindo ali, um bocado aqui, um bocado ali, e a gente vai entendendo o escrito. Ainda com perfeição? Não, porque nós estamos aprendendo. Nós já estamos dando uns passos um pouquinho mais longo do que a religião. A religião ainda está no mingau, a religião não aprendeu nem engatinhar ainda, porque eles vivem antes da cruz. Então, antes da cruz, eles são menininhos de tudo, nenenzinhos de tudo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vem cá, então esse diabo aqui, ele vem praticando isso, porque ele vem pecando, praticando, transgredindo desde o início. Esse início aqui deu-se em Gênesis, ou esse início deu-se quando foi estabelecido as leis mosaicas? Os 613 itens da lei. Porque se você subir um pouquinho aqui, você lê aqui, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, Caim e Abel não tinham lei. Nos dias de Abraão, não tinha lei, porque diz que de Abraão a lei foi o intervalo de 430 anos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso que nós que não vivemos em religião, nós não seguimos Moisés, nós não somos pecadores. Nós praticamos obras da carne. De vez em quando dá uma deslizadinha aqui, faz uma coisinha ali, é uma transgressão da carne. Pecado não. Porque pecado era a transgressão da lei. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, bicho. Por isso que a religião é bebezinho ainda. Eles falam que são pecadores. Mas e aquele sacrifício da cruz? Não serviu para nada? Não foi ele, não foi aquele Cordeiro que tirou os pecados? O que eram os pecados? O que eram os pecados? O que eram os pecados que ele tirou? Porque o pecado é a transgressão da lei. Ele tirou os 613 itens da lei. Zé Fini para os pecados. Zé Fini. Da cruz para cá, comete-se transgressões da carne.
Pecado foi lá. Agora a religião, como fica vivendo, diz que são pecadores, então eles estão antes da cruz. Então tá. Então, desde o início, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Esse início foi lá em Caim, como está aqui, ó. Veja, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. O Senhor aqui estava falando a Caim, dirigindo a palavra a Caim. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? Você anda irritado? E por que essa cara fechada? No versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, Caim? Mas se não fizer o que é certo, eis Satanás, pombagira, tranca a rua na porta. Não! Eis que o pecado está à porta. Transgressão da carne, desejo da carne, intenção maliciosa da carne. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, o desejo do seu adversário, do adversário do espírito, do adversário do seu entendimento. O adversário quem é? É a carne da pessoa, porque a carne milita contra o espírito. Aqui, se fosse um ser criado pela religião, não, porque Isaías 14:12 foi um ser que caiu. Mentira. Não, porque Ezequiel 28, não, lamentação contra o rei de Tiro. Não, mas Lucas 10:18, não é daquele jeito que está no Código Sinaítico. Não é daquele jeito. Do céu só cai granizo e chuva e pedra se você jogar. Então aqui, o Criador de todas as coisas, o Criador, o Eterno Elohim, Jeová Jireh, Mashiach, o nome que você quiser, ele disse: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Isso era dirigido a Caim. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quem provoca desejo de uma pessoa, de um ser humano? Não é os desejos carnais? Não é as intenções da sua carne? Então aqui, claramente, entende-se com a mente de Cristo que ele estava falando que a intenção maligna, maliciosa, pervertida da carne estava lá fora, na porta. Era uma parábola, uma metáfora, dizendo que se ele não dominasse os desejos dele, da carne dele, ele seria um pecador, um transgressor, um carnal. Ele estaria indo contra o Espírito de Deus, contra Deus. Assim entende-se. Aí continua lá, vamos voltar lá onde nós estávamos. 1 João 3, 7 e 10. Aí continua aqui. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Tá, versículo 8 de 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então era a carne aqui. Aqui entende-se que quem começou a praticar o homicida, quem primeiro matou, foi o diabo, foi a carne, foi o desejo da carne, foi o pecado mal intencionado, a carne mal intencionada. E eu pelo menos entendo isso, até agora que eu não vi nenhum ser de chifre, de cauda, de rabo soltando fogo pela venta. E não estou manipulando, você vê que eu busquei lá e lá fala que o pecado está à porta. Lá não falou que era um ser, que era nada. Até parece que se aquele pecado fosse um ser de chifre de cauda com um dragão, o Criador de todas as coisas iria deixar aquele negócio existir. Claro que não. Ninguém é tentado a não ser pela cobiça da sua carne, para o desejo mal intencionado do diabo. A carne milita, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. A carne se opõe ao espírito e vice-versa. Um é oposto ao outro. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, Yeshua, Yahushua, Mashiach, Jesus de Nazaré, Filho do Homem, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se existe obras do diabo, a morte foi em vão. O sacrifício da cruz não valeu de nada. Deixa de ser menino. Deixa de ser criança, você que fica falando que o diabo é um ser. Para com isso. Para de ser incrédulo. Para de ser... Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as leis dadas a Moisés, que acusava, que matava, que escravizava, que sentenciava. As obras do diabo eram 613 itens. Cerimoniais, preceitos, mandamentos, rituais. Era aquilo que acusava. E essas obras foi desfeita, foi destruída, foi aniquilada
na morte de cruz, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, este véu, o Filho de Deus, está no entendimento, é o Espírito. O que reveste os filhos de Deus é a carne e sangue. Também Jesus, Yeshua e Yahshua, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ei, quais eram as obras do diabo? Quais foram as obras que o Filho de Deus destruiu? Quer ler de novo? Oxe, agora! Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Voltando lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Essas eram as obras. As obras eram 613 itens das leis. E destruiu. Destruiu. E por que você fica falando então que tem pecado? E você fica falando que o diabo é um ser? E fez o que então isso aqui? Você não entendeu isso aqui ainda? Mas você já tem 72 anos de religião e não entendeu? Não, você só tem 15 anos e não entendeu isso aqui? Nunca te mostraram isso? Nunca te passaram esse entendimento? Acorda tu que dormes, versículo 15. E livrasse na morte. Olha o que aconteceu na morte. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem é que escravizava? Quais eram as obras? Que obras foram destruídas? As obras foram destruídas? As leis de Moisés. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quer ver? Deixa eu ver outra coisa aqui. Outra coisa aqui que é interessante, olha. Deixa eu ler o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Então aqui estavam os filhos de Deus e os filhos de Moisés, os filhos das leis. Assim, veja o que Jesus disse em João 8,44. Vocês, fariseus, vocês, líderes religiosos, vocês, escribas, vocês, filhotes de Moisés, que é pai de vocês, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ei, a carne. Eles são filhos da carne. Eles são filhos das... Aqui tinha dois sentidos: filho da carne, dos desejos carnais, do acusador, do filho da carne, e o diabo como acusador, porque eles acusavam, eles sentenciavam, eles aprisionavam. Então ele estava falando: vocês são filho do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino. Aqui entra o que nós lemos lá. Gênesis 4:7. Deus falou: se você fizer o bem, Caim, beleza. Porém, se você fizer o mal, se você tiver com a sua mente pervertida, o pecado está na sua porta, à sua espera. As intenções malignas da carne, as intenções maléficas da carne. Era isso. E o pai dele também era Moisés, porque eles acusavam, eles aprisionavam, eles colocavam julgo. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aqui, o que Jesus disse em João 5,45. Não pensem que eu os acusarei diante de Deus. Olha o diabo aqui, acusador. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Isso aqui falando sobre os religiosos daqueles dias, os seguidores de Moisés. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a esperança. Olha que coisa interessante aqui também, Quando chegou o dia do Senhor, quando chegou o juízo de Deus em Jerusalém, quando João disse lá em João 1:10, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10,
Era o dia do Senhor, eu fui arrebatado no Espírito. Olha o que aconteceu no capítulo 12, versículo 10. O acusador foi expulso. Então, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem era esse acusador? Era o diabo. E quem era o diabo aqui? As leis de Moisés. Por isso que o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, foi escrito para o juízo de Deus, contra os israelitas, contra os praticantes, os que buscavam viver sob as leis mosaicas, que nunca conseguiu aperfeiçoar ninguém, nem lei, nem sacrifício, nem nada, porque a pedra de tropeço foi Cristo, para os que tentavam, com obras, baseado nas leis, nos cerimoniais, nos rituais mosaicos, agradar a Deus. Quando chegou Jesus de Nazaré, ali chegou a pedra de tropeço. Por isso que eles não aceitavam as palavras de Jesus, por isso que eles eram Satanás, eles eram os opositores. Então o acusador que acusava, primeira paulada ele levou na cruz, quando Yeshua disse, tetelestai, está consumado. E a segunda, e o checkmate, aconteceu dentro de Jerusalém, no ano 70 DC. E o capítulo 12, versículo 10, foi justamente isso. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando, agora veio a salvação. Tá vendo? E a religião diz que ainda vai vir. Não, Jesus vai trazer a salvação, não tem ninguém salvo ainda. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador, Moisés, não ele da pessoa, as leis que ele administrava. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é que acusava? Não eram as leis que acusava, que escravizava, que matava, que sentenciava? É difícil isso? Ou mesmo assim você ainda acha que quem acusava que era um ser de chifre de cauda? Mas no mundo espiritual é só espírito. O espírito é igual ao vento. Como que esse aqui soltava fogo, tinha chifre, dragão? Na sua mente você ainda está assim? Então deixa de ser menino. Aqui na morte ele destruiu o acusador. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem. Esse texto, tá vendo? Todo o texto, por mais maravilhoso que seja, sempre ele é tendencioso. Isso aqui, por sua morte, destruísse aquele que tinha. Deixa eu colocar na corrigida fiel, vamos ver como que está na corrigida fiel isso aqui. Aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha. Tá vendo? O que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Você consegue entender a clareza que o diabo nunca foi um ser? Nunca foi um ser? E olha aqui, a justiça, onde que é que ele... Deixa eu voltar lá, aqui, ó. Aqui que ele falou sobre a justiça, 1 João 3, que ele falou assim, aqui, é no 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Olha o que ele falou aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, cães, líderes religiosos, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Deixa eu pôr a Nova Almeida atualizada. Aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça. Então os filhos do diabo, Jesus ali, ele estava falando, João estava falando, quem é que não praticava a justiça? Eram os gentios? Não, porque as leis não foram dadas para os gentios, para os estrangeiros. As leis foram dadas para os israelitas. 613 itens da lei. Então aqui estava falando deles, dos líderes religiosos dos israelitas, da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quem é que estava com o diabo nas mãos? Quem é que estavam com as obras do diabo para aprisionar? Não eram os líderes religiosos? Não eram eles? Então ele falou, os mais importantes da lei, a justiça,
que os filhos de Deus praticavam a justiça, porém os filhos do diabo, os seguidores de Moisés, os que tinham a lei, não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Como o dízimo fazia parte da lei, que eram alimentos, pode ver que não tem dinheiro aqui, então eles deveriam continuar trazendo da colheita, do que a terra desce para o depósito, para a casa do tesouro. Mas, porém, a coisa mais importante era a justiça, a misericórdia e a fé. Coisas que os líderes religiosos não tinham naqueles dias. E que a mesma coisa não tem hoje. Porque a fé deles está no que você põe no envelope. Porque quando você precisa de dinheiro, ele fala o que para você? A sua fé está sendo pouca. Pede a Deus que ele te dá. E quando ele, por ele ser incrédulo, por ele ser cachorro louco por dinheiro, ele pede a você. Ele obriga você a fazer, carregar fardo pesado, jugo, vender latinha para cumprir o voto, envelope, para sustentar ele. Porque ele é incrédulo, ele não crê. Ele é igualmente, ele não é justo, ele não tem justiça. Os líderes religiosos não têm justiça. A justiça deles é para o seu próprio ventre. Misericórdia, eles não têm, não. Chega você falando que seu aluguel está atrasado, chega nessas sinagogas aí, monstruosa, grande, pra você ver se acontece alguma coisa, nem te atende. E fé, porque eles não têm fé. Então foi isso que ele falou, o João falou aqui no versículo 10. Quer ver onde que eu estava aqui? No versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Então aqui os filhos do diabo, os filhos de Moisés, das leis dadas a Moisés, eles faziam o quê? Eles não tinham justiça. Acabamos de ler Mateus 23, que a coisa mais importante da lei era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, vou encerrar por aqui esse tema. Por que o diabo vive pecando desde o início? Quem era esse diabo? Esse diabo se tratava da carne, o adversário da carne, lá no início, porque no início não tinha lei, e quando chegou a lei, o diabo que foi vencido na morte de cruz, eram as obras do diabo que foram vencidas na morte de cruz, eram as leis dadas a Moisés. Simplesmente assim. Nunca foi, nem no início foi um ser de chifre de cauda, e no decorrer, depois que foi estabelecida a lei, até a cruz, diabo nunca foi ser. Foi sempre um acusador, um adversário, um traidor. Judas era um diabo, ele era um traidor. Jesus disse, escolhi 12, porém um de vocês é um diabo, um acusador, um traidor. Não escolhi o diabo, porque se ele falasse o usando o, eu não sei se isso, esse pronome substantivo, não me pergunta, que eu não. Ei, bicho, eu quero entendimento dos escritos bíblicos. Esse negócio de ortografia aí, eu não tô. Então ele falou, eu escolhi um diabo. Ele não escolheu o. Porque se ele falasse, eu escolhi o diabo, então o diabo era um ser. Mas um diabo, um traidor. Foi exatamente o que aconteceu. Amém? Então eu vou encerrando por aqui esta mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se você é novo no canal e você acha que você vai ter um entendimento neste, se inscreva e ative aí esse sininho do lado aí, porque toda vez que eu gravo vídeo 4, 5 vezes por dia, 2 vídeos por dia, e você vai recebendo a notificação todo dia, na hora que for estrear o vídeo, ou meio-dia, ou às 18 horas. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!